Fala galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Prof. Rui Medeiros e hoje nós vamos resolver juntos a prova do vestibular da UFGD 2022. Prova que acabou de acontecer agora, no dia 20 de março, né? E hoje vamos resolver em primeira mão cada uma das questões, detalhando item por item com vocês. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Conteúdos como esse são postados aqui com bastante frequência. Tudo bem? Então agora, sem muita conversa, bora começar, porque temos 6 questões para fazer. E a primeira questão de química foi a questão de número 47, que vai falar a respeito de combustão. Ela diz bem assim, ó: gases do efeito estufa, entre eles o CO2, em condições controladas, são essenciais à manutenção do clima na Terra. Porém, a explosão demográfica, os desmatamentos, as queimadas como da floresta amazônica e do cerrado pantaneiro e a queima de combustíveis fósseis têm contribuído para o rápido aumento dos níveis de CO2 na atmosfera e, consequentemente, para o contínuo desequilíbrio climático. E agora vem na parte importante, ele fala bem assim: com relação ao que resulta da combustão completa de um mol de gasolina, que é o C8H18, ainda um dos combustíveis mais usados, é correto afirmar que são produzidos. Ele quer saber a massa de gás carbônico e a massa de água. Gente, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é equacionar esse processo, né? Então vamos fazer a combustão dele. A combustão é: pegue o combustível e coloque na presença do gás oxigênio, que é o O2. Tudo bem? Isso vai produzir o quê? Bom, você sabe que toda combustão produz óxidos, não é óxidos. O óxido do carbono e o óxido do hidrogênio. Agora a questão é a seguinte: como a combustão é completa, vai ser produzido o dióxido de carbono, né? E no caso do hidrogênio, ele vai se transformar em água. Agora deixa eu mostrar uma coisa para você. Como que fica o balanceamento dessa equação? Bom, se a gente pegar 1 mol de combustível, que é o que ele pediu, 1 mol de gasolina, como é que vai ficar? Aqui nós temos 8 carbonos, então eu tenho que colocar 8 de CO2. Aqui eu tenho 18 hidrogênios, então eu preciso colocar 9 águas. Agora vamos contar os oxigênios da direita. Olha aqui, ó, 2 vezes 8, 16. 9 vezes 1, 9. Nós temos 25 oxigênios ao todo. Então a gente coloca aqui, ó, 25 sobre 2. Perfeito, perfeito. Agora ele quer saber aqui qual é a massa de gás carbônico formada e qual é a massa de água formada. Gente, o primeiro passo é você calcular quanto pesa o CO2. Bom, lembrando que cada carbono pesa 12 e cada O pesa 16, né? Se você fizer a massa molar do CO2, você vai encontrar qual valor? O valor de 44 gramas por mol. E para a água você vai encontrar o valor de 18 gramas por mol. Então olha para cá, como aqui são produzidos 8 mols de gás carbônico, são 8 vezes o 44. E se você fizer aí, né, a conta 8 vezes 44, você vai encontrar qual resultado? 352. Essa daqui é a massa de gás carbônico. Agora vamos ver a água. A água são 9 mols, ou seja, 9 vezes 18. Se você fizer 9 vezes 18, isso daqui vai dar quanto pra gente? Vai dar 162. Portanto, a resposta é aquela que falava 352 de gás carbônico e 162 do quê? De água, não é? A alternativa que fala isso é a letra D de dado. Então, a primeira questão, resposta letra D. Tranquilo, né? Se você soubesse fazer a combustão, você conseguiria tranquilamente resolver essa questão. Agora a gente vai para a próxima, que é a 48. Vamos lá? O afamelanótide é um peptídeo sintético aprovado pela FDA em 2019, sendo usado por pessoas portadoras de protoporfiria eritropoiética para prevenir danos na pele por exposição ao sol. Deus o livre, se você conseguir pronunciar isso daqui, você já ganha um ponto na prova. Mas enfim, vamos lá. Essa é a molécula de afamelanotide. Tá? E daí ele quer saber o seguinte: com base na estrutura molecular do afamelanotide, qual é a quantidade correta de aminoácidos que a compõem? Gente, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: o que é um aminoácido, né? Bom, acho que o nome já diz tudo. Aminoácido tem que ter o grupamento amino e o grupamento ácido. Então imagina um carbono que esteja conectado a um grupo amino, que é o NH2, e esteja conectado a um COOH, que na verdade é um C-OOH. Isso é um aminoácido, tudo bem? Então, ó, isso aqui é um aminoácido. Ele tem o grupo amino, ele tem o grupo amino e ele tem o grupo ácido carboxílico. Só que agora eu quero te mostrar uma coisa, tá? Presta atenção. Primeiro, o que é esse tal de peptídeo, né? Vamos imaginar um aminoácido aqui, ó. Dá uma olhada, imagina um carbono. Aqui eu vou colocar para você um hidrogênio, aqui eu vou colocar um grupo R, aqui eu vou colocar para você um NH2 e olha agora, aqui eu vou colocar a carboxila, C-OOH.
tudo bem? Agora eu vou interagir esse cara com outro aminoácido. Só que olha aqui, ó, NH2 ligado a C, ligado a H. Aqui eu vou colocar R', porque pode ser outro radical, e aqui eu vou colocar C dupla OH. A reação que acontece entre eles é chamada de condensação. O que seria essa condensação? Ó, tá vendo esse OH que tem o ácido carboxílico, sim ou não? Ele vai interagir com um hidrogênio do grupo amino do outro, tá? E quando isso acontecer, ele vai desidratar, vai sair uma água daqui, tudo bem? Ele vai desidratar e vai produzir o que para nós? Vamos colocar NH2, preste atenção, CH, aqui R, aqui C dupla O, preste atenção agora. Quem estava conectado aqui ao C dupla O era o OH, só que agora quem vai se conectar é o NH que sobrou. Tudo bem? NH, preste atenção nesse ponto, ligado aqui a C, não é isso? H, R' e aqui a carboxila, certo? O COOH. O que eu queria mostrar para você é uma coisa só. Aonde foi feita essa ligação, você conectou um grupo C dupla O a um NH. Ou seja, essa ligação que foi formada é justamente essa ligação que eu estou destacando aqui para você, que é o que a gente costuma chamar de ligação peptídica ou ligação amídica. Ligação peptídica ou amídica. E é aqui que morava a chave da questão. Galera, se ele quer que você represente quantos aminoácidos ele tinha, você vai ter que romper as ligações amida que existem. Então, o primeiro detalhe é você romper essas ligações. Só que tem um detalhe. Quando você for romper, na verdade, você vai quebrar pela ação da água. Então, você está fazendo uma hidrólise. Então, como que você faz a hidrólise? É muito fácil. Você vai fazer assim, ó. Você vai quebrar a ligação amida. Você vai quebrar a ligação amida. E a água, você vai lembrar que água é OH. O ácido carboxílico, esse lado tem o C dupla O, sempre vai receber de presente um OH. E esse outro cara aqui vai receber o H, voltando a ter o que nós tínhamos no começo. Por que eu tô falando isso para você? Vamos lá? Eu vou começar a quebrar esse composto. Tudo bem? Eu vou começar a quebrar. Todas as ligações amida eu vou quebrar. Então, por exemplo, ó, vamos começar por aqui. Grupo amida, vou quebrar a ligação desse C dupla O. Tudo bem? Vamos quebrar essa ligação. Quebrei. Para esse cara de cá, eu devolvo um OH. Para esse daqui, eu devolvo um hidrogênio. Só que presta atenção. Esse cara que foi formado aqui na esquerda, esse cara aqui, ele não é um aminoácido. Ele não tem grupo amino. Concorda? Ele só tem um ácido carboxílico. Ele não é aminoácido. Agora presta atenção no próximo. Ó, dá uma olhadinha. Próxima ligação amídica que tem aqui. Essa, né? Então, ó, devolve OH, devolve H para esse cara. O que você percebeu? Olha bem para a estrutura disso daqui. Tem ácido carboxílico e tem o quê? O grupo amino. Então, esse cara é um aminoácido. Vou colocar que esse daqui é o primeiro. Vamos continuar quebrando, ó. De novo, quebra essa ligação. OH para esse cara, H para esse daqui. Moral da história, olha para esse carinha aqui, olha para quem ficou. Esse grupo inteiro, ele tem ácido carboxílico e tem grupo amino, então ele é um aminoácido. Isso daqui é o aminoácido 2. E a gente vai fazendo isso até o final. Vamos lá? Vamos quebrar todas, ó. Quebra aqui, devolve OH, devolve H e perceba que aqui nós temos um terceiro aminoácido. Continua, ó, de novo, quebra essa ligação, devolve OH, devolve H para esse, perceba que nós temos um quarto aminoácido que corresponde a isso tudo, ó. Isso tudo é um aminoácido, tá? Até aqui em cima. Vamos continuar quebrando. Vamos lá? Próxima ligação amídica, essa, tá? Coloca OH para esse cara, coloca H para esse e aqui nós temos o quinto aminoácido. Continuando. Próxima ligação amídica, essa. De novo, ó, coloca OH para esse, coloca H para esse. Esse daqui é o sexto aminoácido. Note que aqui tem grupos amino, mas é da cadeia lateral e faz parte desse aminoácido que a gente já representou. Então você não conta. Vamos lá? O que mais? Ó, presta atenção. Quebra aqui de novo. Devolve OH para o C dupla O, devolve um H para o nitrogênio. Esse é o sétimo aminoácido. Vamos continuando até o final. Quebra aqui, devolve OH para o C dupla O, devolve um H para o N, e aí você percebe que esse é o oitavo aminoácido. De novo, aqui em cima não acontece nada, porque isso tudo faz parte do aminoácido que a gente desenhou. Vamos continuar? Olha aqui, ó. Vamos continuar. Quebra essa daqui, põe um OH para esse cara, põe um H para esse é o nono aminoácido. Vamos lá? Próximo, quebra essa ligação, põe OH para o C dupla O, põe um H para esse é o décimo aminoácido. Presta atenção. Próximo, quebra essa ligação, coloca OH para esse, coloca H para esse N, esse daqui é o 11º aminoácido. Agora vai lá, quebra mais. Ó, de novo, aqui, quebra a ligação amida, devolve OH para esse, devolve um H para esse daqui é o 12º aminoácido. E por
por fim, o que a gente tem? Olha aqui, ó, de novo, quebra aqui. Presta atenção. Coloca OH para esse. Coloca um H para esse, ficou NH3, certo? Então, ó, primeira coisa, NH3 é amônia. Isso aqui não é aminoácido, é amônia. Da mesma forma que aquele lá do começo, né, era apenas o quê? Um ácidozinho que foi formado, um ácido acético, né? Agora volta para cá, ó, de novo, esse aqui foi o 13º aminoácido. Então, nessa sequência toda, quantos aminoácidos a gente reparou? Nós reparamos 13 ao todo, e é por isso que a resposta é a letra D de dado. Tipo assim, gente, essa questão é uma questão que muito aluno tem dificuldade, e teve na hora de fazer a prova, né? Porque geralmente eles complicavam, e muita gente acabou marcando 14, porque pensava que esse daqui da ponta seria também. Muita gente contou pela quantidade de amidas. Se você contasse pela quantidade de amidas, você perceberia que dava 14, né? E aí você acabava se enganando. Então não é a quantidade de amidas, e sim a quantidade de aminoácidos que ele queria. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? A próxima é uma questão trabalhosinha, tá, gente? Trabalhosinha. Questão de estequiometria, questão 49. Ela falava bem assim, ó. Uma indústria de defensivos agrícolas planeja preparar o herbicida sistêmico glifosato, que é esse daqui, que apresenta amplo espectro e é dessecante de culturas a partir do ácido clorometilfosfônico, que é esse daqui, e da glicina, na presença de hidróxido de sódio. Gente, primeira coisa, ó. Ele vai me dar essas três estruturas, certo? Eu vou precisar da massa molar de todas elas, porque é uma estequiometria que ele quer. Considerando a reação de formação do glifosato, quais as quantidades de ácido clorometilfosfônico e de glicina que são necessárias para preparar 1 tonelada de produto? Ou seja, para preparar 1 tonelada de glifosato. Então a gente vai ter que fazer uma estequiometria. Mas para poder fazer a estequiometria, eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, uma estequiometria bem fácil de fazer. O chato é você fazer as massas molares. A gente vai ter que fazer, não tem jeito, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, separadinho. Vamos começar por esse cara aqui, ó, por esse daqui, que é o C3H8NO5P. Eu vou fazer aqui em cima, depois eu vou apagar. Tudo bem? Só para fazer com você. Então, ó, primeiro são 3 carbonos. 3 vezes 12 vai dar 36. Mais, são 8 hidrogênios. 8 vezes 1 dá 8. Mais, 1 nitrogênio. 1 vezes 14 é 14. Mais 5 oxigênios. 5 vezes 16 vai dar 80. Mais um fósforo. O fósforo é 31. Vamos ver quanto que pesa esse glifosato? Vamos lá? Ó, vamos fazer 36 mais 8, mais 14, mais 80, mais 31. Esse cara pesa 169, então vou apagar isso tudo e vou só escrever. O glifosato pesa 169, vou deixar anotadinho aqui, ó, 169 gramas por mol. Agora a gente vai fazer o próximo, né? Vamos lá, vamos fazer aqui do ácido clorometilfosfônico, que é esse CH4PO3Cl. Vamos fazer aqui de novo? Vamos lá, ó. 1 carbono dá 12, mais 4Hs, 4 vezes 1 é 4, mais 1P, 1P é 31. Mais 3 oxigênios é 3 vezes 16, que vai dar 48. Mais um cloro, que é 35,5. Vamos ver quanto que dá isso daqui? 12 mais 4, mais 31, mais 48, mais 35,5. Isso daqui vai dar um total de 130,5. Então, o ácido clorometilfosfônico pesa 130,5 gramas por mol. Vou deixar anotadinho aqui, tá? E agora a gente faz da glicina. Olha para a formulinha da glicina aqui, né? CH2NH2COOH. Vamos fazendo aqui na ordem mesmo? Vamos lá? Ó, C é 12, mais 2 hidrogênios, que vai dar 2. Mais 1 nitrogênio, que é 14. Mais 2 Hs, que é 2. Mais o carbono, que é 12. Mais 2 Os, que dá 32, e mais um H, que dá 1. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui? 12 mais 2, mais 14, mais 2, mais 12, mais 32, mais 1. Esse cara vai dar 75. Então, a glicina pesa quanto? 75, deixa eu pôr aqui para você, 75 gramas por mol. Pronto, já temos a massa molar de todos eles. Agora vamos fazer o seguinte, vou fazer a estequiometria. Vou fazer primeiro do ácido com o glifosato. Pode ser? Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Ácido com o glifosato. Glifosato. Pode ser? Cada 130,5 gramas de ácido produzem pra gente quanto de glifosato? 169 gramas. Agora, se ele falou em 1 tonelada, que é a mesma coisa que 1.000 quilos, quanto que eu precisaria de ácido? X.
Vamos lá? X. Esse x vai dar quanto? Vamos fazer? Ó, 1000 vezes 130,5 dividido por quanto? Por 169. Isso aqui vai dar 772,18. Bom, 772,18 aqui é aproximadamente 772,2. Então, aproximadamente 772,2 kg. Já encontramos a massa de ácido. Agora eu vou fazer uma estequiometria pensando em quem? Lá no outro, certo? Lá no outro. Então, vamos lá. Fazendo a estequiometria da glicina. Glicina com quem? Com o nosso glifosato. Pode ser com o nosso glifosato. Vamos lá? Bom, olha a massa molar. 75 gramas de glicina produzem para a gente 169 gramas de glifosato. Agora, se a gente quisesse produzir 1 tonelada, que são 1000 quilos de glifosato, quanto que eu precisaria de glicina? X'. Esse X' vai dar quanto? Vamos fazer? Vamos lá, ó. 75 vezes 1000 dividido por 169. Isso aqui vai dar 443,78. Ou seja, deu 443,8. Tudo bem? Essa é a massa desse cara. Portanto, a resposta é aquela que fala isso pra gente. 772,2 de ácido, né? E 443,8 da nossa glicina, que no caso é a letra A. Gente, questão trabalhosa, tipo assim, ela não era difícil, mas os valores numéricos não eram fáceis. Ele poderia ter te dado a massa molar pronta e você faria isso daqui, né? E não há problema nenhum, entendeu? O que eu acho é que pro tempo que o aluno tem para resolver essa prova, às vezes acaba consumindo demais. Vamos para a próxima questão muito boa e já questão mais antiga, né? Vamos lá. O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina ou pela má absorção desta, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Estima-se que 463 milhões de pessoas ao redor do mundo tenham diabetes. Essa é uma doença que também afeta muitos brasileiros. Alguns dados indicam que adultos entre 20 e 79 anos morrem decorrentes de complicações provenientes dessa doença, o que corresponde a 55,6% do total de óbitos na América Latina. Portanto, é muito importante que todos façam acompanhamento do nível de glicose no sangue, principalmente os diabéticos. Para isso, desenvolveu-se um dispositivo eletrônico que monitora a concentração de glicose pela reação de transformação da glicose em ácido glicônico, como apresentado a seguir. Gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês, ó, essa daqui é uma reação orgânica, certo? Presta bem atenção, é uma reação de oxirredução. Por quê? Se você analisar, o C-OH, que é um aldeído, está se transformando em ácido carboxílico. Isso é uma oxidação. Gente, na química orgânica, ó, essa transformação aqui de aldeído para ácido carboxílico é uma oxidação. Então essa daqui é uma reação que a gente chama de redox. Tudo bem? Ele oxidou, tá? Mas para ele oxidar, alguém tem que reduzir. Olha bem para esse cara aqui, ó. FeCN6 3-, virando FeCN6 4-. Gente, de 3- para 4-, o NOx diminuiu. Se diminuiu, significa que esse cara reduziu. Então, note que para você verificar esse teste, né, essa substância aqui é reduzida, ao passo que esse cara aqui, que era o aldeído, no caso a glicose, é oxidado. E é isso que ele vai discutir. Ele quer saber, considerando a equação do teste da glicose, é correto afirmar o quê? Gente, é correto afirmar que a glicose vai sofrer oxidação e o outro vai sofrer a redução, que é o que diz pra gente a alternativa E. Então, ó, ocorre a oxidação da glicose juntamente com a redução do hexacianoferrato 3. Tipo assim, gente, detalhe, né? Você já poderia eliminar outras, por mais que você não tivesse percebido isso. Não ocorre oxidação? Claro que ocorreu oxirredução. Ocorre a oxidação da glicose e oxidação do hexacianoferrato? Não, né, gente? Os dois não podem oxidar sem ninguém reduzir. Então, assim, é uma questão que, por lógica, você conseguiria chegar em algum lugar. Tudo bem? E agora a gente vai para a penúltima questão, que era a questão de número 51. Bom, o medicamento genérico paclitaxel, um diterpeno complexo da família dos taxanos, foi extraído em 1962 a partir de extratos de casca de árvore conhecida como YEN. Nananana. Esse medicamento mostrou excelente atividade anticancerígena in vitro e em 77 começaram os testes pré-clínicos pelo Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. O paclitaxel está hoje na lista de modelo de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, como medicamento citotóxico que combate células cancerosas, né? Sendo indicado para tratar vários tipos de câncer, como por exemplo de ovário e de mama, certos tipos de tumores no pulmão e o sarcoma de Kaposi.
Porém, para a síntese desse composto, é necessária a realização de várias etapas. Observe a seguinte ilustração. Então ele falou assim, ó, tem uma etapa 1, tá? E tem uma etapa 2. Olha o que ele afirma para mim. A etapa 1, ela tem um rendimento de 90%. Tudo bem? O rendimento da primeira etapa é de 90%. Fechou? E aí, galera, ele afirma que o rendimento da segunda etapa também é de 90%. Cuidado para não pensar que o rendimento global, né, também é de 90%. Porque o que seria o nosso rendimento global? Na verdade, o rendimento global é 90% vezes 90%. Isso significa, pessoal, que o rendimento global é de 81% no fim das contas. Tudo bem? Esse é o rendimento global. E ele fala que o paclitaxel, que é essa substância que ele deu aqui, tem uma massa molar de 853,9. E ele fala assim, tendo como base um caso hipotético para o paclitaxel, que envolva duas etapas reacionais conforme a ilustração dada, partindo-se de um molde de reagentes na etapa reacional 1, ao final de todo o processo de síntese do paclitaxel, quantos gramas desse composto foram sintetizados? Gente, para fazer essa questão, eu vou ter que inventar uma coisa. Tá? Então já vou contar para vocês. Foi uma questão mais ou menos assim, um pouco mal formulada. Tá? Presta bem atenção. Eu vou ter que considerar que nessa reação a proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Eu tenho que considerar essa proporção de 1 para 1 para 1 para poder resolver esse exercício. Então, ó, 1 mol disso produz 1 disso. Tudo bem? Que vai produzir 1 disso, desconsiderando inicialmente o rendimento. Tudo bem? Então você concorda que se ele quer partir de 1 mol de reagentes, na teoria, desconsiderando qualquer rendimento, né, você concorda que a gente formaria no final das contas 1 mol daquele paclitaxel? Ou seja, 1 mol de paclitaxel pesa quanto aqui para nós? Ele me deu a massa molar. Né? Pesa quanto? 853,9. Então a gente produziria 853,9 gramas dessa substância. Só que isso aconteceria se o rendimento fosse de 100%. Mas o rendimento global é de quanto? De 81%, porque é 0,9 de 0,9. Então se você multiplicar 853,9 por 0,81, você vai descobrir qual o valor. O valor de 691,659. Ou seja, você vai descobrir que a massa que realmente seria produzida dessa substância seria quanto? 691,6, que é o que diz pra gente a alternativa C. Gente, era só isso. Não tinha que fazer cálculo nenhum. Era só você prestar atenção nesse detalhe. Muita gente acabou marcando, né, multiplicando só por 0,9 uma vez. Ou seja, teve gente que só considerou, né, a primeira etapa, 853,9 vezes 0,9. Isso daria o valor de 768,51. Entendeu? Muita gente errou pensando que o rendimento global era de 90. Quando o cara te der etapas consecutivas e ele te der mais de um rendimento, gente, lembra que o rendimento global é a multiplicação dos rendimentos de cada uma das etapas. Tudo bem? Ok. Gente, então, ó, essa foi a penúltima questão. Essa foi a penúltima daqui. E agora a gente vai para a última questão, que é a número 52. Bora lá? Ela diz assim, ó. A partir de 1956, a doença de Minamata, nome derivado de uma cidade costeira do Japão, passou a ser referência para estudos sobre contaminação por mercúrio. Diferentes espécies de mercúrio estão presentes na natureza, mas ações antrópicas como desmatamentos, queimadas e principalmente garimpos aumentam a concentração dessas espécies no meio ambiente. Esses contaminantes têm efeito biocumulativo e costumam causar alterações graves e permanentes no sistema nervoso central, além de implicações renais, cardíacas, dentre outras. E agora vem a parte importante. No que se refere ao metilmercúrio, gente, primeira coisa, olha bem para ele. Metilmercúrio. Esse cara é um metil, CH3, correto? Conectado ao mercúrio. E esse mercúrio está com uma carga positiva. Então você concorda que esse cara aqui, né, na verdade se trata de um íon, certo? Ele é um íon, não é uma molécula. Então ele fala, essa espécie química pode ser classificada como o quê? Gente, olha a letra A. Ele fala como uma molécula orgânica. Não, porque ele não é uma molécula, ele é um íon, ele não é molécula, então esquece a letra A. B, composto com 2 átomos de carbono? Não, gente, ele só tem um carbono. C, metal de transição? O mercúrio, gente, é um metal, tudo bem? Agora, o metilmercúrio não é um metal de transição, é um íon.
Tudo bem? Letra D, uma amálgama. Cuidado, amálgama é liga metálica contendo mercúrio. Isso não é uma liga metálica, é um íon. Então é uma espécie que é organometálica? Claro que sim, a letra E é a resposta. Porque ele é um íon, tá certo? É uma espécie orgânica, porque tem um radical orgânico, que é o metil, e contém metal aqui junto. Então a letra E é a nossa resposta. Gente, então essa foi a prova da GD Vestibular 2022. Que comentários que eu poderia fazer a respeito do que eu achei da prova, né? Em primeiro lugar, uma prova que foi bem elaborada. Ou seja, não encontramos erro, não teve erro nas questões. Isso já é uma coisa muito boa, né? E vem se repetindo nos últimos vestibulares. Que bom que a nossa UFGD, a nossa querida UFGD, conseguiu atender a esse pedido nosso, né? Agora, o que eu posso falar para você, na minha opinião, quanto à prova? Eu achei ela mal distribuída. Tipo assim, não teve problema com questão, não tenho o que reclamar, mas foi mal distribuída. Se você for parar para pensar na questão 51, né, na questão de número 49 e na questão de número 47, são 3 questões do mesmo assunto, questões envolvendo estequiometria. Gente, numa química tão rica que a gente tem, tão lotada de conteúdo, né, o examinador cobrar 3 questões do mesmo assunto, isso dá dó. Não colocou não colocou nenhuma questão de físico-química, você parou para pensar? Não tem nada de soluções, não tem nada de termo, cinética, equilíbrio. Cara, com tanto conteúdo, eles só colocaram uma repetição, né, muito grande, falando de química geral, colocaram essa de química orgânica, né, essa outra também que envolvia orgânica e essa outra que envolvia um pouco de orgânica, né? Então assim, moral da história, gente, o que eu posso falar para vocês é que a prova não foi ruim, né, pois não teve erro, mas também ela não foi tão boa quanto a gente poderia esperar da nossa UFGD. Tudo bem? Ela poderia ter sido muito melhor. Fechou? Então, gente, um abração pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e curte esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar a gente, tá bom? E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até um próximo encontro. Beijão e